Bem-vindos de volta ao nosso canal. Bom, e hoje eu vou falar um pouco sobre a ansiedade na infância. Vou falar de uns sintomas mais gerais dessa ansiedade e como foi que eu descobri que eu já tinha ansiedade na infância. E sim, a minha ansiedade, ela é genética, tá bom? Ela não aconteceu, tipo assim, pelo ambiente que eu vivia em si, mas o meu pai tem esquizofrenia e transtorno bipolar e minha mãe sempre teve ansiedade e traços depressivos. Então, de certa forma, não tinha como a princesa não nascer assim ansiosa, tá? Antes de eu continuar, inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha que eu vou trazer aqui informações importantes para você descobrir se você na infância já era ansioso ou ansiosa, ou para você ajudar alguma criança que você conheça que está nessa fase. Eu vou dar algumas dicas, tá? Para quem não sabe, eu sou pedagoga, então tem algumas dicas que a gente pode dar aqui para ajudar a tua criança, certo? Ou para você descobrir a ansiedade na infância. Bom, eu lembro da minha primeira crise ansiosa na infância. Assim, no canal eu falo que eu sofro com ansiedade, assim, a ansiedade mais severa há 9 anos, porque foi a minha primeira crise de ansiedade que eu tive, né? Assim, crise mesmo, de pânico. Mas eu já tinha outras crises menores, que não chegou a ser o pânico em si, que desencadeou, né, várias e várias pequenas crises de ansiedade até eu chegar na vida jovem, que foi quando realmente a princesa se lascou de uma crise de pânico. O que acontece? Quando eu tinha 2 anos, eu lembro exatamente o que acontecia comigo. Eu tinha uma agonia, até hoje, quando eu procuro o termo agonia no Google, eu não encontro nada parecido com o que eu sentia, mas eu sentia uma agonia. Era uma agonia, uma vontade de me esticar, eu me esticava todinha, eu tinha vontade de. Eu não sei, mãe perguntava o que é, minha filha? Mãe ia dizer que eu me esticava inteira, eu ficava me tremendo assim, me tremia, me esticava, me tremia. E eu tinha isso várias vezes ao dia. Ela me levou à médica, eu lembro, eu já tinha uns 4 aninhos quando ela me levou à médica, e a médica disse assim, do nada, nem natural, é porque ela é ansiosa. A primeira vez que eu escutei que eu era ansiosa, eu tinha uns 4 aninhos. Aí eu, que é ansioso? Na minha época não tinha onde eu pesquisar, né? Aquela médica não deu, ela deu o diagnóstico, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso, mas ela não disse o que fazer. Ela não deu nenhum norte, nenhuma direção, nenhuma psicoterapia, nada, nada. Só disse que era ansiedade. Então eu comecei a ser uma criança assim meio diferente das outras. Eu sempre tive medo do escuro, medo de dormir sozinha, medo do abandono. Eu chorava, tipo, às vezes eu saía, minha tia, minhas primas me levavam para casa da minha avó, até mesmo para casa dessa minha própria tia. E eu chegava lá, eu passava 1, 2 dias no máximo. No terceiro dia, eu já tinha pensamentos que minha mãe ia morrer, que ela ia me abandonar, que ia arrumar outra criança para cuidar do meu lugar. Eu tinha muito essa sensação de abandono, essa angústia, esse vazio. Eu lembro que eu era criança e eu olhava assim para dentro de mim, parecia que isso aqui era vazio, isso aqui não tinha nada dentro de mim. Eu sentia muito um vazio, né? Hoje as pessoas espiritualizam a coisa. Ah, é falta de Deus. Mas uma criança, eu era uma criança, eu não tinha uma criança pura, né? Um vazio, mas era um vazio existencial terrível, terrível que nada. A única coisa que me preenchia era estar com minha mãe e dormir com minha mãe muitas vezes. Às vezes minha mãe me botava numa rede para eu dormir e quando eu estava dormindo na rede eu sentia aquele vazio. Eu pensava que alguém ia pegar a rede, amarrar a rede e me levar nessa rede. Ou eu imaginava monstros, e na época eu nem assistia desenho, essas coisas que tem hoje, mas eu imaginava monstros, coisas. Foi uma fase terrível. E ninguém nunca diagnosticou e me tratou. Não, só disse ela tem ansiedade e ok. Na escola eu sofria com aprendizado, eu sofria com as minhas professoras, eu só tive uma professora na minha vida excelente, professora Sergiane Marques de Macedo. Melhor professora da vida foi esta mulher. Foi ela quem me arrancou da ansiedade e me fez melhorar durante muitos anos da minha vida. Ela me deu assim, ela me deu um empurrão para a vida.
mas eu ia pro banheiro chorar, eu tinha diarreias constantes, eu tinha dores de estômago, de cabeça, muito enjoo, muita ânsia de vômito. Essas eram as minhas assim, os meus sintomas ansiosos, né? Tinha muito medo de bicho, qualquer bicho. Minha mãe dizia, eu não me lembro, mas ela dizia que se uma mosca pousasse em mim, no meu braço, na minha mão, em mim, eu gritava horrores. Eu tinha muita fobia de cachorro, de gato, não podia chegar perto de mim. E isso era um dos parâmetros ansiosos que eu tinha na minha infância. Eu vou ler aqui no geralzão, sintomas que podem estar relacionados à ansiedade infantil, certo? Eles podem ser isolados ou não, tá? Mas pelo menos a criança tem que ter 2 ou 3 desses aspectos para ser aí uma criança com um transtorno de ansiedade. E esses aspectos têm que durar tipo meses a anos. Se for uma coisa isolada, é porque, enfim, tipo uma diarreia. Diarreia é uma diarreia, teve. Mas uma diarreia constante é algo que você leva para o médico e não cura. Eu tinha diarreia demais que não curava, enfim. Mudança de hábitos alimentares, eu sempre tive, né? Sempre eu tive a fase quando eu tava mais ansiosa, eu deixo de comer quando eu tô ansiosa. Tem gente que come muito, eu paro de comer, eu tranco a boca, eu não consigo comer. Isolamento social, eu sempre fui uma pessoa muito isolada, tenho poucos amigos, sou muito isolada, mas eu sou uma pessoa super sociável, mas eu sou isolada. Eu sou professora e sou uma pessoa isolada, isso é normal. Distúrbios do sono, tenho até hoje, muita insônia, sou difícil de pegar no sono, sou muito fácil de acordar, sou muito fácil de virar à noite acordada e sou muito fácil de ter crises de pânico durante a noite. Pesadelo constante sempre tive, na minha infância direto. Fobias, já falei, de mosca até cachorro, qualquer bicho eu tinha medo, tinha muita fobia. Enxaquecas, eu não falei da minha enxaqueca, mas eu vou falar aqui no canal. Eu tinha muita enxaqueca. Como foi que eu curei minha enxaqueca? Eu vou dizer pra vocês como foi. E problemas digestivos, né? Então, assim, tipo, toda vez que eu ia pra escola, que eu ia cantar numa igreja diferente, que ia ter uma viagem, seja o que fosse, eu tinha muitos problemas digestivos, que ia de gases, tá? Até a diarreia em si. Então, assim, eu fui uma criança muito ansiosa, desenvolvi o transtorno realmente de ansiedade com a crise de pânico agora na vida adulta, né, na vida jovem adulta, mas eu lamento muito a minha mãe não ter o conhecimento de causa e não ter cuidado de mim na infância. Eu lamento muito muitos pais não olharem seus filhos e a minha geração é uma geração extremamente ansiosa e não é só por causa de rede social, não sei o que, não sei o que, é ansiosa porque é da geração mesmo essa ansiedade. E sim, tem a ver com as tecnologias e redes sociais. Ela potencializou, fomentou a ansiedade que a gente já vivia, né? Então, assim, observar a criança na infância é importante. O que eu vou fazer para fortalecer essa criança, né? Dar confiança, abraçar, conversar, chamar, sentar para conversar. Minha mãe sempre conversou muito comigo. Era quando me aliviava a ansiedade, é quando tanto eu conversava quanto ela me perguntava o que eu estava sentindo. E, enfim, era a conversa em si. É uma das coisas que você pode fazer para ajudar a criança e procurar um psiquiatra infantil, tá certo? Desculpa, um psicólogo infantil, tá? Ou se não, um psicopedagogo, uma psicopedagoga para acompanhar essa criança. Na maioria das escolas tem psicopedagogos que acompanham, tá? Mas eles, enfim, não fazem terapia. É interessante fazer terapia com essas crianças. É interessante desintoxicar essas crianças de rede social. E é interessante amar essas crianças a ponto delas se sentirem amadas. Eu não sei se você ama o seu filho, seu sobrinho, seus alunos, seja lá quem for, a ponto dele se sentir amado, se sentir amada. Mas a gente tem que amar nessa intensidade que a pessoa se sinta amada, se sinta desejada, se sinta protegida. É assim que tem que ser. Pessoal, eu vou terminar o nosso vídeo de hoje. Deixo um beijo bem grande no seu coração. Muito obrigada por ter ficado até o final.
curta, comenta, compartilha esse vídeo e se inscreve se não for inscrito no nosso canal. E até a próxima. Tchau!